Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, estamos com Alimento Diário na quinta semana, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. E o tema dessa semana 5, essa quinta semana, é Reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ó Senhor Jesus! Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Senhor Jesus, também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos para outras pessoas por causa do assunto. Também ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que você mostre aqui os vídeos do canal, para que você mostre essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te mostrar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Senhor Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Senhor Jesus, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor Jesus, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus, Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, Senhor Jesus. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Romanos capítulo 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém! Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a justiça de Deus mediante a fé. Senhor Jesus. Em Romanos 3, versículo 22 e 23, lemos: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor Jesus. A fé
é a chave para experimentarmos o que o Senhor Jesus realizou por nós. No versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, lemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o botão que ativa esse poder é a fé. Sem ela, não há como experimentarmos o que o Senhor preparou para nós. Contudo, devemos saber que fé não é ter superstição, mas crer nas Escrituras. É agir com base no que Deus falou. Assim fez Abraão, o pai da fé. Deus o chamou, sai da tua terra. Ele se levantou e saiu. Isso é fé. Quando agimos baseados na palavra de Deus, nossa vida muda, Senhor Jesus. Essa foi a experiência do apóstolo Pedro, registrada em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, quando estava com os demais discípulos no barco, que era açoitado pelas ondas por causa do vento contrário. Jesus os havia enviado adiante de si e foi encontrá-los andando sobre as águas. Ao ver o Senhor, todos se apavoraram, pensando que era um fantasma. Quando Jesus se identificou e eles o reconheceram, Pedro foi ousado em dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Provavelmente estaríamos aliviados e agradecidos ao Senhor, porque com ele estaríamos seguros e a tempestade se acalmaria. Nenhum dos outros discípulos falou como Pedro, de forma ousada, saindo dos padrões tradicionais. Em termos atuais, podemos dizer que ele orou fora da caixa. Como resultado, obteve a palavra de Deus que lhe deu a oportunidade de ter uma experiência totalmente nova. Se queremos experimentar o Senhor de maneira nova, precisamos sair de nossas tradições e de nossa zona de conforto. Senhor Jesus. É interessante notar que Pedro não pulou na água, mas orou antes de sair do barco para que o Senhor o mandasse ir ter com ele por sobre as águas. Se o Senhor não falar, não devemos agir, mas uma vez que ele fale, devemos agir de acordo com a sua palavra sem duvidar. O Senhor disse a Pedro: vem. Após andar alguns passos sobre as águas, ele começou a afundar, por passar a reparar na força do vento. Foi quando Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou, fazendo voltar ao barco. Havia 11 discípulos secos. Apenas Pedro estava molhado. Os discípulos podiam contar que viram Jesus andando por sobre o mar, mas somente Pedro experimentou algo diferente. Se desejamos sair da mesmice e experimentar a salvação de Deus em nossa vida, em nossa família e naqueles que conhecemos, precisamos orar com ousadia, rompendo nossa tradição e agir por fé, ou seja, de acordo com o falar de Deus. O resultado do exercício da fé é que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando cremos, Cristo se torna a nossa justiça e ao olhar para nós, Deus vê seu Filho amado. Tudo isso faz parte da redenção de Cristo. O ministério terreno do Senhor Jesus é glorioso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É verdade, né? Está tocando aqui, né? Que a gente precisa ser ousado, né? Ao Senhor, né? Pedir para a gente ter experiência, né? Não só para a gente ver o Senhor, mas ter experiência. Isso vai fortalecer a nossa fé, né? E aqui ele dá mais um exemplo do que é fé, né? Senhor Jesus, né? Como eu já toquei antes, né? Fé é aquilo que é baseado na palavra de Deus. Ele fala, né? Você mesmo vendo alguma impossibilidade, ou vendo que aquilo é impossível, ou vendo que não dá, que é difícil, mas você crê na palavra do Senhor e você vai cumprir, e aí isso se realiza. Isso é fé, né? Algo que você faz, né? E fala assim: ah, Senhor, eu vou fazer isso aqui, agora o Senhor se vira aí, né? E me dá a bênção. Isso não é fé, né? Senhor Jesus. Aí ele dá um exemplo aqui, né? O Senhor foi ter com os discípulos ali, ele veio andando sobre o mar, né? Senhor Jesus. Aí todo mundo achou que era um fantasma, ficou apavorado ali, né? Aí ele falou: calma, sou eu, né? Sou o Senhor, não fique atemorizado. Aí
reconheceram a voz do Senhor, né? Reconheceram a pessoa do Senhor, e aí todo mundo ficou aliviado, né? O irmão até no vídeo fala como se a gente orasse assim, né? Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por Senhor nos ter mostrado isso, Senhor ter nos dado essa revelação, né? O Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Ninguém consegue fazer isso que o Senhor faz, né? Ó, Senhor Jesus, né? É como você ter essa experiência, você agradecer o Senhor pelo que Ele está fazendo. Só que Pedro não, Pedro ele foi ousado. Ele falou, ó, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter aí com o Senhor. Me manda andar sobre as águas, igual o Senhor está fazendo, né, Senhor Jesus. Ele não simplesmente falou assim, né, ó, se você é o Senhor mesmo, então eu também vou fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo, também vou sair andando sobre as águas. Né? Não foi isso que ele fez, mas ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda, né, com que eu vá aí ter com o Senhor andando sobre as águas. Né? E aí ele não simplesmente foi lá e pulou na água, não. Ele aguardou, né, a palavra que vinha do Senhor. Ele aguardou a resposta do Senhor. Né? O Senhor ia falar não, o Senhor ia falar sim, né? Senhor Jesus. Né? Às vezes a gente faz isso, né? Ah, Senhor, já que o Senhor está fazendo, eu vou fazer também, e pula na água. Né? Afunda na água com tudo, depois fala que a culpa é do Senhor. Mas você não aguardou a resposta, você não sabia se era para fazer aquilo ou não, né? Senhor Jesus. Mas ele não, ele aguardou. Aí quando o Senhor falou, vem, aí sim ele foi. Aí qual foi o resultado? Ele andou sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Aí você pode falar, mas ele falhou, né? Porque depois ele afundou. Né? Mas ele creu, irmãos, ele esperou, né, algo que vinha do Senhor. E às vezes é isso que acontece conosco. Né? E o Senhor falou com ele, vem andar sobre as águas. Ele andou, nem que seja 1 segundo ou 2, mas ele obedeceu o Senhor e conseguiu. Né? E também ele pôde experimentar um outro aspecto. Né? Ele estava ali, ele começou a olhar para as situações ali, né, olhar ao redor, e aí, né, falhou na fé e começou a afundar, mas experimentou o socorro do Senhor. O Senhor estendeu a mão, né, ele gritou por socorro, né, e nós precisamos também ter essa atitude, né, gritar por socorro. O Senhor estendeu a mão, tirou ele das águas. Né, foi o único que pôde experimentar, né, dizer que experimentou, né, que vivenciou verdadeiramente. Não só ele viu, mas ele vivenciou aquilo que o Senhor estava vivenciando, aquilo que o Senhor estava experimentando. Né, e aqui fica um encorajamento. Né? Às vezes o Senhor nos faz um chamamento, né, seja para obra, seja para qualquer coisa, e nós obedecemos, né? Mas isso não quer dizer, né, que vai dar tudo certo, né? Vão ter situações. Né? Ali, né, talvez se ele fosse um pouco mais prudente, né, e falasse assim, Senhor, tudo bem, eu quero ir aí, mas dá para o Senhor dar uma acalmada aí no mar, aí, né, na força do vento. Né? Mas a gente viu ali, né, o Senhor permitiu que ele andasse sobre as águas assim como o Senhor estava andando, mas o vento continuou, as ondas continuaram, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos viver por fé, né, nesse mundo, né, nas situações onde nós estamos vivendo, nas coisas que estão acontecendo. A gente não deve ficar esperando que as situações, né, sejam mais favoráveis. Né? Ele fala que o vento era contrário ao barco. A gente sabe que o barco tipifica a igreja. Né? Dentro do barco nós estamos seguros, mas o que está acontecendo ao redor é contrário. Né? O barco tipifica a igreja, né? E o mar tipifica o mundo. A igreja ela está no mundo, né? Mas ela não está mesclada ao mundo, ela não afunda no mundo, ela está ali na superfície ali, né? E aquilo que está no mundo não entra na igreja, né? Senhor Jesus. Né? E ali por isso que Jesus não veio nadando, ele veio andando, né, sobre as águas, ele não se misturava com aquilo ali. Né? Senhor Jesus. E nós hoje, ao utilizar nossa fé, obedecer ao Senhor, as situações vão continuar. Né? Em algum momento, né, a gente pode olhar para as situações e começar a questionar o Senhor. Senhor, será que eu tomei a decisão correta? Será que era para eu ter visto? Será que era para eu estar vivendo isso mesmo? Oh Senhor Jesus, amado, peça socorro ao Senhor e Ele vai te estender a mão. Ele está ali. Né? É isso que a gente precisa perceber. Quando você crê naquilo que o Senhor falou e você vai cumprir, né, a palavra de Deus, e você precisa perceber isso. O Senhor está ali. Né? Ele permitiu que Pedro andasse pelas águas, mas ele não foi embora não, ele ficou ali, né, junto de Pedro, e Pedro pôde pedir socorro. Né? Então, né, se você abriu mão de algo para servir o Senhor, né, você deu um passo de fé, né, e agora está acontecendo alguma situação, né, você está olhando ali para os ventos ali, né, não esqueça que o Senhor está ali. Ó Senhor Jesus, se sinta encorajado a prosseguir,
mesmo que tenha ventos contrários, mesmo que tenha ondas, mesmo que coisas estão ali, né, levando o barco de um lado para o outro, acontecendo um monte de situação, esteja algo perigoso ao seu redor, mas não esqueça, o Senhor está ali, Ele te chamou e foi Ele que falou, vem. Ó Senhor Jesus, por isso que nós, né, tocamos nessa questão da fé. Nossa fé agora pode estar meio abalada, a gente pode meio que estar afundando ali na água, mas o Senhor está prontinho para estender a mão, só você falar, Senhor, me socorre. Ó Senhor Jesus, né, eu quero continuar, Senhor, andando sobre as águas, quero continuar a estar perto do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, isso que a gente precisa, né, não ficar esperando o Senhor entrar no barco, mas ir até onde o Senhor está. Ó Senhor Jesus, né, às vezes a gente fica ali, né, Senhor, vem até mim, Senhor, vem me socorrer, vem aqui, né, me ajudar na minha situação, vem acabar com os ventos aqui, né? Mas na verdade precisa falar, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ir aonde o Senhor vai e eu quero fazer aquilo que o Senhor faz. Eu quero ser útil a Ti. Né? Eu quero que o Senhor, né, por meio da Sua glória, né, da Sua palavra, da Sua luz, né, o Senhor me habilite para ser Seu ministro. Né, me habilite a levar vida para as pessoas. Né, me habilite a ter essa autoridade de levar o Teu nome, para ser um com o Senhor, para que o Senhor seja visto na minha vida. Ó Senhor Jesus, né, isso que o Senhor está mostrando para nós, né, tudo vai ser cumprido em nós, mas é por meio da fé, é por meio de ter essa prudência, né, de aguardar aquilo que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, amado, não duvide, né, o lugar onde o Senhor te colocou, o lugar onde Ele te chamou, o lugar onde Ele te habilitou a vir até Ele, né? Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor falou, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não falou ninguém vai ao Pai, falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje as questões da fé hoje é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é a própria glória de Deus sendo manifesta para nós e também sendo manifesta em nós e também por meio de nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos fazer úteis, Ele criou o homem para isso, né, para fazer a vontade dEle, para fazer, né, para cumprir o desejo dEle, né, que é hoje ser glorificado em nós. Por isso nós precisamos dessa glória do Senhor, precisamos dessa fé, né, de crer na palavra do Senhor, né, de ter isso que muda, né, o nosso viver. Talvez Pedro nunca mais tenha andado sobre as águas ali, né, mas com certeza ele pode dizer que ele aproveitou a oportunidade. Né? Senhor Jesus, outros tinham uma história para contar, mas Pedro teve uma experiência. Né? Talvez os outros ficassem esperando ali, né? Poxa, Senhor, vai ter uma oportunidade e eu também vou experimentar isso. A próxima vez que acontecer isso, eu também vou ali e vou andar sobre as águas e vou experimentar isso, amado. Só que a oportunidade passou. Né? Nunca mais a gente vê esse relato na Bíblia. Né? Senhor Jesus, só Pedro pôde aproveitar. Então hoje, quando Deus faz para nós um chamamento, né? Hoje a gente pode estar passando por alguma dificuldade, alguma situação, mas veja, irmão, que quando o Senhor te chamou, você não perdeu a oportunidade. Ó Senhor Jesus, né? Quando a gente se consagra ao Senhor, né? Eu já compartilhei a minha experiência, não me arrependo de ter me consagrado ao Senhor, né? De ter me envolvido com as coisas do Senhor. Tem dificuldade? Tem. Tem onda grande? Tem. Tá varrendo o barco de um lado para o outro? Tá. Né? Mas eu não me arrependo, né? Porque, né, todo mundo desceu do barco, mas só Pedro estava molhado. Né? Senhor Jesus. Né? Hoje, né, acontecem várias situações, mas graças ao Senhor eu estou molhado. Ó Senhor Jesus, a gente precisa desfrutar esse Senhor, né? Beber o Senhor como água da vida, né? Mas também receber isso que vem da parte de Deus, né? Que vem da parte da fé. A gente está molhado por dentro e por fora, né? Cumprindo a vontade do Senhor, sendo mudado e moldado pelo Senhor no nosso interior. Né? Seja encorajado, né? Mesmo em meio às tempestades da vida, né? Que estão ali nos assolando, ali, né? Mas nosso barco está ali com o Senhor está ali conosco. Né? E como ele tocou ali a questão da casa também, a casa precisa ser edificada sobre a rocha. Que aí vão vir, né, os ventos, vão vir as águas, vão dar ali com ímpeto contra aquela casa, né? Vão bater, mas a casa que está sobre a rocha, ela não vai cair, né? Ó Senhor Jesus, né? Isso fala em Mateus, fala que ela não vai ruir, ela não vai cair, mas em Lucas fala que ela nem mesmo vai ser abalada, né? Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor permita, né, que venha situações sobre nós e que não tenha nenhuma rachadura, né, na nossa edificação. Senhor Jesus,
Por isso a gente precisa ser ousado, a gente precisa arriscar, né, e fazer a vontade do Senhor, né? São pessoas assim, né, que levam a vontade do Senhor adiante, né, que praticam a vontade de Deus, né, e que trazem, né, que apressam a vinda, né, que amam a vinda do Senhor. Nós precisamos não só amar o Senhor, mas também amar a vinda do Senhor, né, ser úteis para Ele. É para isso que Ele nos colocou na vida da igreja, né, não para a gente ser tradicional, mas para a gente, né, como tocou em termos de hoje, né, pensar fora da caixa, né, orar ao Senhor, ter intrepidez e perguntar, Senhor, qual é a Tua vontade, como eu posso ser mais útil a Ti. Ó Senhor Jesus, cada um de nós pode ser úteis ao Senhor, né, no dia a dia, onde estiver, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amados, vamos dar um passinho para fora do barco, né? Vamos pedir ao Senhor, né? Senhor, eu quero dar uns passos de fé, né? Senhor Jesus, né? Me aproximar mais do Senhor, né? Seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, onde você estiver, né? Dê esse passo de fé, esteja ali, né? Para cumprir o sacerdócio real, né? Tá ali cuidando da vida, cuidando ali, né, dos aspectos da vida, dos aspectos também da realeza, da autoridade de Deus. O Senhor nos colocou aqui na vida da igreja para isso, né, para poder expressá-lo, né, para poder exercer a autoridade dele, né, subjugar o inimigo em todas as situações, né, para que nós estejamos um viver baseado na palavra de Deus, baseado, né, por meio da fé. Aquilo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. Isso vai mudar a nossa vida, mudar o nosso viver. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, por ter assistido até aqui. Né, Senhor Jesus, não esqueça de compartilhar o vídeo, de orar ao Senhor, né, para que Ele te mostre, né, as pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa para quem Ele te mostrar. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.